Fala rapaziada, tudo certo? O Botafogo já tem uma dupla de zaga contratada para a temporada de 2024. Lucas Halter e Alexander Barbosa. Bora para mais um vídeo que eu vou te contar tudo sobre esses dois atletas. Roda a vinheta. O Lucas Halter é um zagueiro de 23 anos revelado pelo Atlético Paranaense. Foi o Thiago Nunes, inclusive, que subiu o atleta das categorias de base para o profissional lá em 2019. Esse ano, inclusive, foi a temporada dentro do profissional do Furacão que o Lucas Halter recebeu mais oportunidades. Após 3 anos no profissional do CAP, ele foi emprestado para o Goiás no meio de 2022. E terminou aquele Brasileirão como um titular, uma peça indiscutível do time do Jair Ventura, que terminou o campeonato no meio da tabela. Nesse ano, apesar do rebaixamento do Goiás para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi talvez o principal destaque da equipe. Titular indiscutível, foi considerado um zagueiro artilheiro, né? Só no Brasileirão foram 3 gols e 6 na temporada. Foi dele, inclusive, o gol de empate do Goiás contra o Botafogo no segundo turno, no Newton Santos, naquela partida que terminou em 1-1, que teve a polêmica do Bruno Lage, que deixou o Tiquinho Soares no banco de reservas. O Halter, inclusive, é um zagueiro com passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Em 2017, ele foi campeão sul-americano sub-17 com a seleção brasileira, né? Era o titular daquela equipe na zaga, né? Que tinha Paulinho, hoje no Atlético Mineiro, que tinha Vinícius Júnior, de cabeça não vou lembrar, acho que o Rodrigo também estava, o Rodrigo é um ano abaixo, né? 2001, enfim, aquela Marco Antônio, que hoje está na Lazio, formado também no Furacão, passou pelo Shakhtar Donetsk, enfim, tinha muitos bons valores naquela equipe. E o Halter era o zagueiro titular daquele time, né? Inclusive nesse ano, em 2023, ele foi convocado para a seleção pré-olímpica do Brasil, né? Bom, o Halter, você lembra que eu citei que foi talvez o principal destaque do Goiás nesse Brasileirão? E não só exclusivamente do Goiás, né? Mas ele se destacou como um dos principais zagueiros do torneio, tá? Isso porque ele teve um número muito alto em ações defensivas, em interceptações, também em bolas recuperadas. Ele inclusive foi o 8º de todos os atletas do Campeonato Brasileiro com o maior número de interceptações. Foi um jogador realmente que teve essa capacidade. Além disso, é um zagueiro com muito bom passe. Foi diversas vezes elogiado por muitas pessoas. O técnico Armando Evangelista, que estava no Goiás antes de decretar o rebaixamento da equipe matematicamente, né, que tinha sido sacado no Arouca lá em Portugal, falou várias e várias vezes do Lucas Halter, elogiou bastante a qualidade desse zagueiro, né. O Halter prefere atuar pelo lado direito. Desde que ele se consolidou no Goiás, ele realmente atuou um pouco mais pelo lado direito, até porque o Goiás tinha um lateral esquerdo barra zagueiro, né, um lateral de origem que atuava como zagueiro canhoto pelo lado esquerdo, que era o Bruno Melo, então o Halter naturalmente iria pelo lado direito. Mas no Furacão ele já atuou pelo lado esquerdo também, principalmente no profissional. Mas saiba que há alguns anos, há algumas temporadas, o Halter vem atuando por esse lado. E assim, é um jogador com uma capacidade de vencer duelos, de combate muito grande, é um zagueiro muito promissor, não atua. Um tempo atrás ele estava sendo monitorado pelo Manchester City, também pela Roma, pelo Atlético de Madrid. Então é um zagueiro que ainda tem 23 anos, tem uma projeção, uma margem de evolução muito grande e acumula passagens nas categorias de base da seleção brasileira. O Goiás queria contar com o atleta para a temporada de 2024, né? Ele que estava emprestado à equipe esmeraldina até o fim desse ano, mas o Goiás se esbarrou nos valores e principalmente com a queda para a Série B, quase que impossível de conseguir contratar o atleta, né? O Atlético gostaria de vender o jogador se viesse um preço aceitável e o Botafogo foi lá e pagou, está muito próximo de anunciar a contratação desse zagueiro. Ele se encaixa perfeitamente
né, há um casamento muito bom com a outra contratação, que é de Alexander Barbosa. O Barbosa é um zagueiro argentino de 28 anos, revelado nas categorias de base do River Plate. Ele teve uma passagem no Atlético Rafaela, mas foi muito bem no Defensa e Justiça na temporada de 2016 e 2017 e também de 2018 e 2019. Foi treinado por BKSS, um técnico argentino bastante desejado por equipes do futebol brasileiro. Atualmente comanda lá o Elche da Espanha. Inclusive o Barbosa estava naquele jogo da vitória do Botafogo por 1-0, gol do Eric, já nos acréscimos pela Sul-Americana de 2019. O Barbosa foi titular naquela partida, um jogo que muitos botafoguenses lembram, acham bastante marcante. Ele também teve uma passagem no Independiente da Argentina logo depois, mas estava há 3 temporadas no Libertad, lá do Paraguai. Em 2021, ele, junto com o Libertad, foram eliminados da semifinal da Sul-Americana para o Red Bull Bragantino. O Bragantino que, inclusive, perdeu o título pro Atlético Paranaense. No ano seguinte, 2022, foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores pro Furacão. E em 2023, nesse ano, também nas oitavas de final, só que da Sul-Americana, o Libertad caiu pro Fortaleza. Mas mesmo assim, apesar de ter sido eliminado nas oitavas da Sul-Americana, o Libertad ficou em terceiro da fase de grupos da Libertadores desse ano. Por conta disso, foi direto para o mata-mata da Sul-Americana, né? E por que eu citei isso? Porque o Barbosa, cara, foi um dos principais nomes dessa Libertadores em duelos aéreos vencidos, tá? Isso porque o Libertad não foi muito longe nessa competição, né? Então é um jogador que realmente se caracteriza bastante por isso, muito combativo, muito forte nesses duelos, uma característica muito similar ao Lucas Halter. Ele também tem uma capacidade no passe muito boa, tem muito bom passe, é um zagueiro canhoto, por isso que eu citei que se encaixa, há um casamento muito legal aí com o Halter. E assim, cara, ele também é considerado um zagueiro artilheiro. Nessa temporada ele marcou 5 gols, 1 gol a menos em comparação com o Halter. É um cara que também faz os seus golzinhos lá de cabeça. Ele pode atuar num sistema com linha de 4 defensiva, né? Ele sendo zagueiro pelo lado esquerdo. Em alguns momentos com o BKSS no Defensa e Justiça e no Libertad nessa temporada, ele atuou no sistema com 3 zagueiros, e aí ele fez a função do zagueiro pelo lado esquerdo, mas também o zagueiro central, né? Os 3 zagueiros aqui, ele fez essa função aqui, o mais central, e também pelo lado esquerdo. É um bom zagueiro, cara, o Barbosa. Ele acabou, não vou dizer estourando tarde, mas apareceu realmente para o continente sul-americano logo depois dos 25 anos, perto do 24, 25 anos, assim, e aí foi rodando, né, ao longo do... Jogou na Argentina, jogou agora no Paraguai, tá indo pro futebol brasileiro. É bom zagueiro, cara, o Barbosa. Assim, eu acho que tem tudo para fazer uma dupla de zaga com o Halter para a temporada de 2024. A gente tem que bater na tecla que o Cuesta provavelmente não vai ficar. O Adrielson tá indo pro Lyon, então abre lacunas aí pro elenco para essa temporada. Eu não sei como é que tá a situação do Bastos, como é que ele tá técnica e fisicamente. É um zagueiro que também tem potencial para ser titular, mas imagino que as contratações de Halter e de Barbosa são pensando para esses caras assumirem a titularidade, cara. E eu acho que eles têm isso, mano. O Halter disputou a Sul-Americana nesse ano pelo Goiás, então tem uma certa experiência em competições do continente. O Barbosa já citei, que jogou Libertadores, que jogou Sul-Americana. Botafogo vai disputar a Libertadores, vai retornar a Libertadores nesse ano de 2024. Então são 2 bons nomes, 2 zagueiros com características similares, mas 2 estilos de contratação diferentes, né? Porque o Barbosa já está beirando os 30 anos, então vai te entregar resultado esportivamente a curto, médio prazo, né? Você tem, sei lá, mais uns 5, 6, 7, 8 anos aí de carreira num bom nível. O Halter não, o Halter tem 10, 15 anos aí que pode ter um bom nível de futebol aí no auge. Então eu imagino que a contratação do Barbosa seja pensando principalmente pela questão esportiva, e o Halter não só pensando no retorno esportivo, mas também financeiro lá na frente, visando, claro, a projeção de evolução que tem esse zagueiro.
Boas contratações para o Botafogo, né? O Botafogo agindo com calma no mercado, mas sabendo pensar muito bem aí por todo o continente sul-americano. Vale a gente destacar também que o Jefinho está retornando e o Botafogo também está muito próximo de acertar a contratação do atacante Savarino, que estava lá no futebol dos Estados Unidos. Teve uma passagem muito boa aqui no Atlético Mineiro, no meio desse ano. Foi cotado para ir para o Fortaleza, não aconteceu, enfim. Caso o Botafogo acerte essa contratação, a gente faz um vídeo também explicando como é que o Savarino joga. Beleza, rapaziada? Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, rapaziada, e até a próxima.